Dando sequência, pessoal, nós vamos resolver agora a 8ª questão, que agora envolve mais área, né? Agora é cálculo de área. Ele diz o seguinte: dobra-se uma folha de papel retangular de 8 centímetros por 14 centímetros. Então, nós temos as dimensões. 8 por 14, essas são as dimensões de uma folha de papel que tem um formato retangular. E aí, observe que ele disse aqui que foi feito dobrou-se aqui essa figura, né? Então, ao dobrar essa figura, nós temos o formato da figura anterior, né? Que era esse aqui. Muito bem. Se o comprimento que vai de C até E mede 6, né? Ele está falando desse comprimento aqui. Então, de C até E, isso aqui, ele está dizendo que mede 6 centímetros. Ele quer saber quanto é que mede a área, né, do triângulo ABE, área de superfície. Pessoal, ele está querendo que a gente calcule esse espaço aqui, ó. Foi feita a dobradura na folha e a questão pede para a gente calcular essa área que eu destaquei aí para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que dá para perceber aqui é o seguinte. Veja, nós teríamos essa medida completa, como está ali representado, né, de 14 centímetros. Tá certo? De 14 centímetros. Isso significa dizer que até aqui, né, nós temos 6. Para poder completar os 14 centímetros, então, você tem, né, para ter isso aqui ter 14, que é a medida original lá, nós temos que esse pedacinho aqui vai ter que ser 8 centímetros, tá certo? Para poder formar 14 centímetros. Tudo bem, pessoal? Então, essa medidazinha daqui para cá, ela vai ter que ser 8 centímetros. Somando 8 mais 6, nós vamos ter 14. Mas observe que, como se trata de um retângulo, nós também podemos dizer que os ângulos internos dessa figura, desse papel, né, que representa o papel, mede 90 graus. Então, nós tínhamos esse ângulo de 90 graus. Ao ser dobrado a folha, esse ângulo de 90 graus ele está aqui, né, pessoal? Veio para essa ponta, que era exatamente a ponta que estava lá quando você dobrou. Isso significa dizer que essa medida aqui, ó, daqui para cá, né, continua sendo os mesmos 8 centímetros, tá? Aqui continua sendo os mesmos 8 centímetros. Deixa eu colocar ali que fica melhor de ver. Então, essa medidazinha aqui continua sendo 8. Bom, aí nós temos então que ao fazer essa dobradura, a medida de A até B continua sendo a mesma, porque o papel não mudou, ele só fez dobrar. Então, isso aqui mede 8 também. E eu quis destacar aqui o ângulo de 90 graus, porque como eu quero calcular a área, eu preciso da base, né? Porque para calcular a área do triângulo ABE, eu preciso fazer base vezes altura, isso aqui dividido por 2, né? Mas para que um lado ou um segmento seja considerado altura em uma figura, pessoal, esse segmento ou esse lado, se for uma das dimensões da figura, tem que ser perpendicular à base, não é? A gente não pode esquecer disso, tem que formar um ângulo de 90 graus. Por isso que eu destaquei o ângulo de 90 graus da folha, aonde estava e aonde ele continuou lá no triângulo. Então, fazendo a conta, nós temos o seguinte: 8 é a medida da base, 8 também é a medida da altura, e eu divido isso por 2, né? Então, é a mesma coisa que nós termos 8 ao quadrado por 2,
Isso é 64 dividido por 2, pessoal, que vai dar 32 centímetros quadrados. Então tá aí, essa é a área do triângulo ABE como a questão pediu, né? Depois de pegar esse triângulo ABE, ele é formado a partir da dobradura de uma folha do jeito que você viu aí, tá certo? Então, se tiver alguma dúvida, né, você pausa o vídeo, dá uma olhadazinha, principalmente nessas medidas para você entender porque a base é 8 e porque a medida da altura no triângulo vai ser 8 também. Ou seja, porque aqui o segmento AB é 8 e BE, que é o resultado da dobradura da folha, também é 8, tá certo? Até a resolução da próxima questão.